A graça e a paz de Cristo para a sua vida. Nós estivemos numa série de mensagens sobre os milagres de Jesus. Falamos sobre todos os milagres efetuados diretamente por Jesus e registrados nos evangelhos. Agora, o último milagre efetuado diretamente por ele, a pesca maravilhosa. Jesus já havia ressuscitado e aparecido para os seus discípulos outras 2 vezes, e essa foi a terceira. E foi assim: Jesus estava numa praia e os seus discípulos parece que não entenderam muito bem acerca da sua missão e eles voltaram a pescar, como era antes de conhecer Jesus, simples pescadores. E eles passaram a noite toda e não pescaram nada, até que Jesus lá da praia diz: jogue as redes do lado direito. E ao ouvir essa voz, João reconheceu que era Jesus. Pedro, ao ver que era Jesus, ele se lança ao mar em direção a ele. E por que Pedro fez isso? Porque na verdade, essa história foi um review. Isso já havia acontecido antes. Em que ocasião? Justamente na ocasião em que Jesus chamou esses primeiros discípulos. E Pedro havia sido o personagem principal naquela ocasião. O barco era dele. E quando Jesus mandou ele lançar as redes, lá na ocasião em que ele foi chamado por Jesus, houve a primeira pesca maravilhosa. Pescaram uma quantidade tão grande de peixes que as redes ficaram a ponto de se romper. E agora aconteceu exatamente a mesma coisa. Ao obedecerem à ordem de Jesus, lançarem as suas redes no lado direito, eles pegaram 153 grandes peixes. E foi nessa ocasião também que, após Pedro encontrar Jesus, Jesus cura ele da sua culpa de tê-lo negado 3 vezes. Jesus também demonstra para ele qual seria a sua missão de apacentar as suas ovelhas, liderar os demais discípulos. E essa história nos mostra o quão poderoso é um encontro real com Jesus. Um encontro com Jesus ressurreto. Nós não tivemos a honra de termos vivido nos tempos de Jesus, de tê-lo conhecido pessoalmente em carne e osso. Porém, nós temos o privilégio de conhecer o Jesus ressurreto. Ele disse a Tomé: bem-aventurados são aqueles que não me viram, mas creram. E nós somos esses, que não viram a Jesus pessoalmente, mas pela fé nós o vemos, nós cremos e assim temos um relacionamento profundo com ele. E é através desse relacionamento que nós temos as bênçãos que Pedro teve no encontro com Jesus. A bênção da cura a respeito da nossa culpa, dos nossos pecados e também o nosso senso de propósito de vida. E se você é como Pedro, que teve um encontro com Jesus algum dia, mas ainda sente a culpa pelos seus pecados, você ainda não se sente perdoado. E se você ainda não tem um senso de propósito de vida, sinta Jesus hoje, encontrando com você e querendo um novo nível de relacionamento contigo. Ele é real e ele prometeu que estaria conosco por todos os dias até a consumação dos séculos. Que você creia nisso e viva uma vida superabundante nessa terra. Que você tenha um real senso de propósito e que você seja abençoado em tudo nessa sua caminhada. Que Deus te abençoe dessa forma, em nome de Jesus. Amém.